Oi, João. Oi, Jana, tudo bom? Tudo Tudo bom? Bom bem? dia. Bom dia, boa tarde, boa Bom dia. noite para os nossos ouvintes e acompanhantes aqui da nossa live aqui do Fraternidade Espírita. Eu sou o João Paulo Santana, estou junto com minha Janaína irmã Janaína Veras. e estamos hoje aqui para fazer um debate amistoso, bem gostoso, com relação a um tema do Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade. E lógico que a gente sempre pondera que não estamos aqui para trazer uma posição definitiva, mas para trazer uma reflexão aos nossos corações com relação a um tema tão importante e tão complexo, que é os atributos da divindade. Livro 1, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Antes de começar, a gente vai fazer uma prece e logo após a gente já começa com os nossos debates aí. Pode Isso ser? aí. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos primeiramente aqui rogar a Deus o equilíbrio das nossas mentes, né, das nossas ideias, para que esse estudo tão importante, tão basilar do Livro dos Espíritos possa encontrar brechas em nossos entendimentos e principalmente em nossos corações, que nós possamos utilizar essa oportunidade para cada dia fortalecer esse elo entre o Criador maior e a criatura que está aqui na Terra. Que a gente possa cada dia mais se aproximar desse entendimento sobre o que é Deus, né? O papel dele em nossas vidas e utilizar desse potencial maravilhoso que ele colocou em cada um de nós ao nosso favor na encarnação que nós estamos e nas seguintes também. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. João, você me trouxe para falar de um assunto tão simples, tão objetivo. Falar de Deus é um assunto tão complexo que, sinceramente, principalmente no âmbito aí da filosofia, dá muito pano para manga, né, João? Com É certeza. difícil. É difícil e é muito importante a gente falar de Deus. E será, João, que nós, homens, conseguimos compreender a natureza íntima de Deus? Essa é uma resposta que eu achei extremamente interessante que os espíritos deram para Kardec, que foi um não. Né? Nós ainda no estágio que nos encontramos, ainda não temos ferramentas no campo da intelectualidade, no campo da moral, né? no campo do sentimento, para entender a profundidade do que é Deus, para entender a profundidade desses atributos de Deus. Né? E toda vez que a gente tenta definir Deus, falta a gente palavras, falta definições, né? A gente sempre é muito pobre para definir, né, essa grandiosidade que é Deus, né, os atributos de Deus. Exatamente. É interessante que ele fala assim, falta-lhe um sentido, né? Faltaria um sentido mesmo para a gente. E eu acho assim que no estágio que a gente se encontra aqui encarnado, né, na matéria, realmente nós não conseguimos descrever esse Deus, né, essa grandiosidade que é esse ser que nos criou. Eu sempre gosto de trazer para o meu dia a dia tudo que eu estudo. Então vamos pensar, vou pegar o meu filho pequeno, que está aí aprendendo a multiplicação, a divisão, e mostrar para ele cálculo, que é uma matéria tranquila da faculdade. Ele vai entender? Não Com vai. certeza. Ele não tem conhecimento, né? Maturidade, é como você falou, maturidade moral, né? É conhecimento mesmo para poder entender cálculo. E é isso que acontece com a gente. Né? A gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus porque ela é algo que ainda não está assim, como se diz assim, não temos palavras, a gente não tem nem na nossa linguagem algo que possa descrever, né? Na condição em que a gente se encontra.
E isso leva a gente para a 11ª pergunta, né, João? Será que um dia será permitido a nós compreendermos o mistério da divindade? Nós já vimos que nós não conseguimos, né? Porque falta-nos sentido para isso. Mas será que um dia a gente consegue? E isso está extremamente relacionado, correlacionado com o nosso progresso, né? Isso daí é uma coisa extremamente interessante, né? Que se a gente quer compreender Deus, né? Que se a gente quer compreender essa grandiosidade, né? Essa magnitude do que é Deus, a gente consegue compreender com a nossa evolução. A cada dia, quando a gente se aproxima da perfeição, né? A gente sabe que é uma estrada longa, né? Até a gente alcançar essa perfeição, algumas encarnações aí se vão, e a cada estágio que a gente consegue caminhar, a gente se aproxima do que é realmente Deus, né? É interessante, João, que quando a gente olha assim na história da humanidade, né? Começaram ali com os deuses, né? Depois veio aquele Deus vingativo, Deus que pune. No Antigo Testamento a gente vê muito isso, né? Com Moisés. E veio Jesus para nos mostrar que esse Deus de amor, esse Deus de fraternidade, que perdoa, é um outro Deus, né? Um Deus amoroso. Então, ao longo da história da humanidade, também foi modificada essa figura de Deus. Uma Porque o outra homem, concepção de Deus, né? exatamente, o homem, a gente tende a humanizar as coisas, né? Então, a gente Uhum. coloca sentimentos nossos, né, para Deus. Então, Deus fica bravo, Deus não gostou, a gente tenta barganhar com Deus. Então, o Espiritismo vem exatamente para mostrar um outro lado, né? Desse Deus de amor, esse Deus que é difícil, assim, essa explicação do que ele seja. Não procure tanta explicação, procure esse sentimento, não é isso? E você sabe que antes da gente entrar na terceira pergunta aqui, Hum. rapidamente, eu vou só lembrar aqui aos nossos companheiros que estão conosco aqui na live, da carta que Paulo escreveu aos Hebreus, né? Que lá no capítulo 8, versículo 10 e os seguintes, ele fala que chegará um tempo em que não se precisará falar do nome de Deus, ensinar sobre o nome de Deus, porque Deus estará já em nossas mentes e, fundamentalmente, em nossos corações. Então, Paulo já fala exatamente o que os Espíritos vêm trazer aqui nesses atributos de Deus, lá na carta aos Hebreus, que é uma coisa extremamente forte, né? Que o hebreu é o início ali do chamado ali povo de Deus no Antigo Testamento, né? Na história de Abraão, né? Que eles ali ainda estavam com a concepção ainda primária, né? Sobre Deus, ainda muito forte com as questões da justiça, e ainda não tinham alcançado aos atributos do amor, né? Mas olha só que coisa forte, né? E olha só que convergência que tem entre essa carta que Paulo falou aos Hebreus e a resposta aos Espíritos, né? Parece ser a mesma pessoa que está ditando, né? Que chegará um tempo que a gente não vai mais nem precisar, porque a gente já vai entender, porque a gente caminhou no caminho da perfeição, né? Ô, João, eu tinha até assinalado aqui, olha que interessante, na Gênese, num capítulo que fala exatamente da visão de Deus, olha o que ele diz. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. O dos selvagens não poderia pintar as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los. E a nossa visão muito fraca, por ele seria ofuscada. É isso aí. Então, está aqui, né? Nós não conseguimos descrever esse Deus, mas nós conseguimos senti-lo, né? Verdade. E aqui eu já posso fazer um link para a 12ª pergunta, que ele fala, olha, embora não possamos compreender, né, a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições?
Essa aqui é uma pergunta extremamente interessante, né? Então, ele fala assim, né? De algumas, não de todas, né? À medida que a gente se eleva, que a nossa moral, o nosso entendimento aumenta, a gente começa a compreender uma coisinha ou outra. Mas o que eu vejo, assim, João, nas minhas leituras, é que nesse plano em que a gente se encontra encarnado, é muito difícil a gente compreender. Porque até a questão da matéria, ela já é como se fosse assim, um entrave para a gente. A gente não vem na nossa plenitude. Aí você fala assim, Jana, mas se eu desencarnar amanhã, eu vou saber o que é Deus? Não, porque a gente é uma extensão, né? Então, assim, nós precisamos de um caminho, de um tempo, de um conhecimento e um amadurecimento moral que nos leva a essa compreensão do que seria Deus, né? Então, à medida que a gente deixa essas camadas inferiores e de materialidade, aí sim a gente vai caminhar para um entendimento maior, né? Eu Eu vou fico. fazer só, Jana, se Ah, você me permitir aqui, antes da gente passar para a próxima, só um ponto que eu me despertou, né? E o estudo, ele é entendimento, ele é pesquisa, né? E ele é sentimento também, né? É aquilo que desperta na gente também. A gente conversa, né? Como diz o André Lara, né? O André Lara, numa palestra dele, ele falou assim, a gente pode conversar com o autor do livro, né? Toda vez que a gente lê, né, o que está sendo escrito, a gente está conversando com o autor do livro. E nesse momento aqui, que a gente lê, a gente está conversando com Kardec, está conversando com os espíritos, entendendo, né? É uma espécie de debate no livro, né, que acontece. E, assim, olha só, apesar da gente ter ainda essas limitações, apesar da gente ainda ter recursos, né, limitados no campo da linguagem, no campo do intelecto, a gente ainda assim pode se aproximar muito desses atributos de Deus, né? Mesmo no estágio que a gente está, né? A gente às vezes negligencia isso na nossa vida, né? Esquece de chamar não só a Deus, mas os seus prepostos, né? Todos os seus as pessoas que estão no papel, né? De ajudantes, né? De anjos, né? Chamados anjos de Deus, espíritos superiores, nos auxiliando. E a gente pode, a cada dia que acorda, né, estabelecer esse canal, né, pedir ajuda quando precisar, né, que eles estão, Deus está aqui, né, Ele está aqui para nos ajudar. É como se fosse assim, um exemplo que se utiliza aqui, né, que Deus, ele é um sol, né, e ele chega através da gente, através desses raios, né, que são esses mensageiros, que são todas essas emanações de amor que Deus vai mandando para a gente. E a gente pode alcançar, mesmo que seja um raiozinho, ele já pode operar milagres dentro de nós e pode responder muitas perguntas que a gente, às vezes, mantém assim dentro do nosso íntimo. Né? exatamente, João. Isso é interessante que você está falando, que à medida que a gente desenvolve, vai procurando desenvolver, né, esse sentido na gente, procurando conhecer, procurando falar de Deus, a gente está mais próximo dele. E cada vez mais a gente vai também compreendendo melhor essa natureza de Deus, né? Eu brinco muito com os meninos que faz de conta assim que para eles, né, Deus é algo às vezes muito distante. Então, assim, a gente vê como se fosse uma névoa, mas à medida que a gente vai caminhando, essa névoa vai saindo e a gente vai vendo uma coisinha lá no fundo. E é isso, a gente vai caminhando, caminhando até um momento que a gente conseguir ver plenamente, né? Eu não sei se você lembra, mas o meu filho mais velho, Martim, quando tinha ali uns 2, 3 anos, eu perguntei para ele o que seria Deus, e ele falou para mim que, mamãe, é o maior dos super-heróis. Você lembra disso? Na visão Eu de não uma lembro, não, criança. Mas olha mas que eu achei legal, é interessante a isso. resposta, né? Então, na visão dele de criança, mas ele é o maior dos super-heróis. E é isso, ele é o maior dos nossos super-heróis mesmo, né? Às vezes a gente fica querendo, quanto mais a gente entra para entender, mais confuso fica. E numa simplicidade e uma pureza da criança, ele já resume ali, e é isso. Acabou, né? Ô, João, em Mateus, na Bíblia, ele deixa assim:
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí, ó. É isso, né? Vinde a mim as criancinhas, né? É isso aí. Isso aí, a simplicidade da resposta, né? Ela diz muito, né? E, assim, muitas vezes aqui, deixa eu só, antes de entrar na 13ª, né, e derradeira pergunta aqui do debate, lembrar também Paulo, né? Olha só, Paulo, ele era um fariseu que conhecia as escrituras intimamente, né, ali o que estava escrito, né? Mas ele não conseguia compreender o amor de Jesus, né? Então, a passagem que Paulo consegue compreender o amor de Jesus é extremamente simbólica e importante para a humanidade, né? A gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Porque os detalhes, eles têm muita coisa a nos dizer. Veja bem, Paulo, na estrada de Damasco, ele teve que ficar cego por 3 dias, e após, né, esses 3 dias de cegueira, ele conseguiu encontrar o que ele não encontrava nos livros. Porque para a gente encontrar a explicação, principalmente da parte do sentimento, né, que a palavra ela é carregada de entendimento e ela é carregada de sentimento. E para a gente conseguir encontrar isso, a gente vai encontrar dentro de nós. Paulo teve que ficar cego para encontrar dentro dele as respostas que ele buscava sobre quem era Jesus, né? O Messias, né? O enviado da aliança do amor. Né? Isso é muito profundo, né? E ele diz muito para a gente, né? Verdade. É muito bacana, né? A gente lê, ver em filmes, né, essa passagem. É grandioso mesmo, assim, é um aprendizado para nós. Mas, João, quando a gente diz, né, que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos quando a gente fala isso? O que que você Como nós. acha? Pode falar, Jana. Então, o que que você acha? A gente teria uma visão completa só Então, definindo isso? pois é, é o que nós trouxemos aí no começo, né? Por mais que a gente queira definir Deus, vai nos faltar palavras para defini-lo, né? Então, essa é uma ideia de Deus. Deus também é tudo isso, mas é muito mais. Então, assim, isso ainda é uma coisa bem característica do nosso grau de evolução, do que a gente é possível, né? Definir Deus, a gente coloca esses atributos, que são É, atributos de Deus, né? Mas que não podem explicá-lo completamente, né? E na sua completude, na sua complexidade, né? E da sua atuação, né? ele fala que do vosso ponto de vista, sim, né? Porque acreditais abranger tudo, porque o nosso ponto de vista é limitado, né? Como a gente falou, né? Há coisas acima da nossa inteligência. Ele até fala, né? Do homem mais inteligente. Então, assim, a nossa linguagem, a nossa moral, isso aqui volta para a primeira pergunta. Tem a limitação, não conseguimos, né? Mas dentro do que a gente conhece, sim, né? Aqui, Jana, Hum, ele destacou alguns itens que, se você me permitir, ou você lê ou eu, porque são coisas assim como a gente vem dizendo aqui. A gente ainda não consegue compreender, né, completamente todos os atributos de Deus, mas isso daqui, só essas definições pobres, né, que a gente consegue dar, ela já nos diz muita coisa. Ela já nos diz muita coisa. é Se a gente verdade. observar o que está sendo, o que a gente mesmo diz, a gente chega em conclusões importantes para a nossa vida, né? Por exemplo, vamos lá, Deus é imaterial. Isso daí já tem uma repercussão. Isso daí já Por tem que que ele é imaterial? Porque a Exatamente. sua natureza, ela difere de tudo que conhecemos como matéria, né, João? Exatamente. Primeiro que a gente tem aquela tinha, pelo menos, né? Eu tinha, quando era menor, uma imagem de Deus, velho, barbudo, sentado É. no trono. Então, assim, porque a gente quer uma coisa como se fosse palpável, né? Uhum. Mas ele difere de tudo isso que a gente chama de matéria. Por isso que ele é imaterial. Não tente colocar Deus numa bolinha como se fosse isso, né?
E as coisas são difícil, você não vai correlacionadas. Né? conseguir. Se ele não Exatamente. fosse material, ele não seria único, porque a Exatamente. matéria ela é suscetível, né? A matéria é suscetível, a matéria muda. Ele não seria mutável. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Então, Uma coisa vai levando a outra. são conexões lógicas, né, que a gente pode fazer e que a gente consegue chegar em muita conclusão, né, de, às vezes, a gente quer transformar Deus em um ser, quer transformar ele, como você falou, né, que muito de nós, né, principalmente na infância, faz essa imagem, né, do velhinho barbudo, né, com um cajado na mão, né, com a túnica Exatamente. branca. Mas, assim, Deus, ele é uma coisa assim, é uma inteligência, né? Uma coisa assim que não tem como a gente alcançar aos olhos da matéria, né? Exatamente. Ô, João, uma coisa assim interessante que eu pensei agora. Tem o pensamento augustiano, né, de Santo Agostinho, que ele Uhum, define Deus pela negativa. exatamente. Ele não sabe, ele falava assim: eu não sei dizer o que é Deus, mas sei dizer o que ele não pode deixar de ser, né? Então, assim, a gente não se prenda muito assim, ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Aqui a gente está falando, a gente está discutindo de acordo com os atributos colocados aí no Livro dos Espíritos, que é muito importante a gente falar. Mas o que, que ele não pode deixar de ser, né? Vamos pensar nisso. Ele é amoroso, ele perdoa, né? Ele, como você falou assim, ele, será que ele poderia se transformar? Você pensa que Deus pode se transformar? Que é que ele Não, traz, né? se ele fosse, se ele se transformasse, ele não seria Deus, né? Ele é Exatamente, a imutável, né? imutabilidade. Pensa no universo se fosse, se tudo mudasse. Como é que ficaria a questão do próprio universo, das leis que regem o universo? Então tem que ter essa imutabilidade, né? E essa questão da eternidade e da infinitude. Deus não tem assim uma origem como nós, uma criação. Deus sempre existiu, ele foi, ele é e ele sempre será. Ele não tem essa finitude, né? Não existe essa origem. Ele é eterno, né? E é difícil a gente compreender isso, porque se a gente começar a adentrar nesse campo, a gente surta, né? Que é uma coisa ainda muito complicada da gente entender, né? E todo-poderoso, João, quando fala que Deus é todo-poderoso, o que, que vem na sua mente? Todo-Poderoso. Eu vou, Jana, assim, se você me permitir, eu vou fazer Sim, só aproveitar antes de responder essa sua pergunta, eu vou fazer uma conexão que eu acho que o Santo Agostinho ele tem um papel assim muito importante na definição de Deus, né? Que ele, antes de tudo, era um filósofo, né? De Hipona, né? Conhecido na época como Agostinho de Hipona. E ele chega, a mãe dele muito religiosa, né? Questiona muito a ele, né? Nesses dilemas que ele tinha, né? E nessa dificuldade que ele tinha de encarar essa imagem que a gente trouxe no começo desse Deus punitivo, né? E ele trazia uma relação lógica muito importante, muito poderosa para a gente, né? Toda poderosa, que é um dos atributos, né? Dentro desses diversos atributos que é colocado, que nós mesmos colocamos, né? Para Deus, que é o atributo da bondade e da justiça. E ele fala: Deus é bom, porque se ele não fosse bom, ele não seria Deus. Deus é justo, porque se não houvesse uma justiça plena, ele não seria Deus também. Então, toda vez que a gente pensar na nossa vida, toda vez que a gente pensar nas coisas que a gente vê, a gente tem que pensar em tudo que a gente vê, a gente vê a bondade e a justiça de Deus, por mais tenebroso que aquela coisa possa parecer. Porque se não houvesse a justiça, repito, se não houvesse a justiça naquilo que está acontecendo, não teria a atuação de Deus. E se Deus tivesse algum caráter que não fosse de bom, um caráter de vingança ou de raiva, né? Se passasse por ele uma raiva do que a gente está fazendo, né? Ou quisesse punir por a gente estar cometendo algum erro, ele também não teria o atributo da bondade. Que ele tem a bondade que é correlacionado com o amor, né? Que é uma coisa que a gente não consegue nem alcançar. Às vezes a gente tenta fazer o papel de Deus. Ah, tal pessoa está pagando por isso, por aquilo, porque Deus está punindo. Quer dizer, a gente se colocando no papel de Deus, achando que Deus vai ter aqueles sentimentos que a gente carrega com vários problemas ali no campo de aceitação, no campo
do amor ao próximo, né? De achar que alguém tem que ser punido ou ninguém. Ali é papel de Deus. A gente tem que se colocar no papel de criatura, compreender a Exatamente. Deus, compreender que Ele é justo. E aí agora eu vou fazer, viu, Jana? Vou tentar Hum, um link com meu sogro, seu Luiz, utilizando exatamente esse trecho, fazendo um link com meu sogro, que ele estava no hospital já no final da encarnação dele, fazendo as reflexões dele, né? E chegando à conclusão que ele foi uma pessoa que passou por um processo de degeneração do corpo por praticamente ali 30 anos, né? O corpo dele veio se degenerando através de várias doenças, né? E ele sempre foi um homem que se esforçou, né, para ter um caminho reto, para ter um caminho bacana. E ele falou: olha, para mim, não há outra explicação a não ser a reencarnação. Olha só que coisa que vai, né, um link que vai, um vai puxando o outro. Como é que a gente poderia explicar a justiça de Deus, né, para uma pessoa que, por mais que tenha suas imperfeições, mas tem se esforçado no caminho do amor, tem se esforçado no caminho da família, tem se esforçado para se auto-melhorar, a pessoa teoricamente ser tão punida, né? Porque não é punição, né? É uma relação de justiça, uma relação de causa e efeito que muitas vezes a gente não encontra explicações nessa vida. E se a gente restringir as explicações dessa vida, a gente perde completamente a base pilar da justiça de Deus. exatamente. Olha quantas conclusões João, você consegue chegar. é interessante que, assim, mesmo nessa existência, eu me vi em um momento de perda muito grande que eu tive, né, quando eu perdi minha filha, de exatamente achar que Deus, de alguma forma, estava me punindo. Eu passei por isso. Então, assim, às vezes a gente precisa passar por algo muito doloroso para ver que a gente não está pronto ainda, entendeu? Porque, assim, foi difícil naquele momento. Então, todo aquele aprendizado anterior do catolicismo, daquele Deus, né, que às vezes é mal, que de alguma forma tira da gente aquilo que a gente acha que, né, está pronto para receber, veio à tona. E só com um amadurecimento meu nessa vida é que eu fui compreender o outro lado dessa história, né? E Deus, quando a gente observa, quando a gente estuda mais, a gente vê que não, isso é a gente tentando personificar Deus como nós, né? Trazermos como servo quase. E não existe isso. Tudo que a gente passa aqui é um aprendizado para o nosso amadurecimento, para o nosso refinamento como ser, né? E essa bondade, essa onipotência, né, de Todo-Poderoso, porque não existe outro ser que é menor ou que seja maior do que Deus. Não existe isso, né? Então ele é o Senhor de tudo. Ele é o maior, né? Podemos conceber. Nós não sabemos tudo sobre Deus, João, mas o importante, como no início, é que a gente saiba senti-lo em nossos corações. Não é isso? Tem um Exatamente. trecho aqui de Humberto de Campos, no livro Palavras do Infinito. Olha o interessante que ele traz. Humberto de Campos, meu querido, né? Humberto de Campos Veras, nosso mentor Campos da Veras, né? casa. O dogmatismo é incompatível com o progresso. E todas as concepções científicas de cada século se caracterizam pela sua instabilidade, porque os olhos da carne não veem o que existe. Nenhuma teoria pode explicar a vida, a base exclusivista da matéria. Todos os fenômenos mecânicos do universo obedecem a uma força inteligente, e nada existe de real diante da visão apocada dos homens, porque as verdades profundas se lhes conservam invisíveis. Então, aqui ele resume o que a gente conversou, né? Ele resume, ó, é isso. Nós não conseguimos definir Deus, mas vamos fechar os olhos e vamos sentir Deus. Vamos ver as obras de Deus ao nosso redor, não é isso? Então, com esse trecho tão bacana de Humberto de Campos,
A gente vai finalizando o nosso debate de entre irmãos, tentando compreender um pouco dessa magnitude, dessa grandiosidade que é Deus, Deus em nossa vida, que possamos nós senti-lo dentro de nosso ser, não procurar definições, né, físicas e materiais, porque nós não vamos encontrar. Deus está dentro de nós. Então, que caminhemos procurando esse Deus nosso, nós, que está dentro de nós, para compreender os desígnios e o caminho que Deus trilha para cada um de nós. É isso. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui, aprendendo, sempre um pouco mais. Obrigada por essa casa querida que nos acolhe, que dá essa oportunidade de conversarmos, de debatermos, de aprendermos sobre assuntos tão importantes como esse. Obrigada. Graças a Deus. Que assim É isso aí, seja. João, assim seja. Obrigado, Jana. Agradeço também todos os que estão aqui nos acompanhando até agora e espero que o estudo sirva para vocês assim como serve para nós, né? Que eu acho que eu sempre falo que o primeiro a aprender, né? O primeiro ouvido sempre é o nosso, para a gente poder caminhar um pouquinho mais nesse entendimento, nesses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e nos fortalece, né? No nosso caminhar. Isso aí. Obrigada por essa oportunidade, viu? Até Beijo a próxima. grande. Muito Até a obrigado, próxima. viu? Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.